E aí, papai vai ficar feliz, trabalhando chinês, trabalhando. Então, galera, a gente tá aqui mais uma vez com o nosso podcast, trazendo informação fresquinha para você que curte aí da área da veterinária, que curte aí saber o que acontece nos bastidores do hospital. Então, hoje a gente está com o Dr. Alan Lee, que é nosso colaborador há mais ou menos um ano, aí, responsável pelo setor de internamento. E aí tem muito a acrescentar sobre a vivência e experiência dele do dia a dia e também sobre casos inusitados que acontecem na internação, várias coisas que já acontecem no dia a dia lá, ele vai trazer aqui pra gente. E aí, Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor, um prazer estar aqui. Alan, fala pra gente, como é que foi tua história? Me fala teu currículo, quem é Alan Lee, a tua história, de onde tu veio, pra onde tu vai, quais são as ideias, se apresenta aí, fica à vontade. Ok, doutor, então, me chamo Alan, como é que eu caí no meio da veterinária, Então, lá, aos meus 18 anos, eu servi, aí me ingressei nas Forças Armadas aí na área militar e junto a isso, despertou aí um pouco do interesse, tendo em vista o pessoal do canil militar ali, o pessoal da cavalaria. Ah, foi assim? Sim, tive essa introdução aí através de um capitão junto a uma força-tarefa lá que a gente chama de Fronteira Sul, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Então, minha formação veio das faculdades União Dinâmica das Cataratas, uma instituição particular, mas lá que eu ingressei aí nesse meio da veterinária e consegui a minha graduação cerca de 2 anos já, E segui, fiz diversos estágios junto a alguns hospitais da minha cidade, Foz do Iguaçu, e sempre neste meio da área de internação, onde é o coração aí de toda a clínica, eu acredito, E junto a isso desenvolvemos aí vários processos dentro do meio da internação e cada dia é um aprendizado. E aqui junto ao centro veterinário do senhor, a gente aí conseguiu introduzir um pouco do nosso trabalho e aprender muito aí junto a todo o corpo clínico. E aí, como é que você se sente hoje cuidando da internação? Qual é o teu desafio na internação? Quais são os seus objetivos hoje com o passo da internação? Na realidade, no nosso centro de tratamento, Isso. Onde a gente consegue desenvolver ali nos nossos pets um trabalho diferenciado que normalmente em casa esses pets não teriam a mesma chance, tá? Então fala pra gente hoje como você se sente hoje no centro da internação e como tá sendo. Certo, doutor. Então, primeiramente trazer aí que nosso centro de terapia ou qualquer centro de internação aí em todas as clínicas, se você ser o responsável técnico pelo setor é de grande responsabilidade, tendo em vista que toda terapia medicamentosa acontece lá, os processos instituídos em relação aos protocolos medicamentosos mediante aí a clínica do paciente, a gente visando a terapia do diagnóstico, então é uma responsabilidade muito grande acompanhar a execução desses processos, da medicação nos horários corretos e principalmente aí esse suporte intensivo ao paciente, que normalmente quando eles ingressam ao nosso centro terapêutico é um paciente aí que já vem debilitado, claro que é difícil aos tutores reconhecer a complexidade, às vezes eles chegam num passinho mais descompensado e primeiramente a gente corre ali para dar o suporte necessário numa correção eletrolítica de hidratação, alimentação, então a gente tem que trazer essa suplementação calórica diária do paciente para que ele tenha a chance de recuperar através do uso das nossas medicações. E acredito que é de grande responsabilidade e a parte mais difícil é você trazer todo essa questão ali para os nossos colaboradores, no caso a gestão de pessoal, instituir o processo, como aprendi muito aqui junto ao senhor, trazer a execução correta, com melhor orientação, visando a recuperação desse paciente. Doutor, no nosso centro de treinamento de tratamento hoje, qual foi o caso mais desafiador durante esse último ano? Doutor, se eu puder falar que a gente já operou milagres aqui, Nós tivemos, eu posso ressaltar aqui um casinho do Pirata, O Pirata foi um paciente assim que eu fiz questão de estar dentro do centro cirúrgico junto ao senhor, O Pirata ele sofreu um traumatismo craniano. Foi difícil ali, hein? Então, teve muitas correções aí na parte, tanto na parte cirúrgica quanto no suporte intensivo ao pós-operatório. Então, tenho
tem diversos casos junto, tanto a parte ortopédica e Mas alguns... o que mais te marcou, assim, não só pela complexidade, porque tem isso, mas também tem outra questão, né? No centro de tratamento hoje que a gente tem na internação, a gente desenvolve também um vínculo afetivo com os tutores. Isso, tá? doutor, então... Então não é fácil separar isso aí de uma forma... Vamos ser bem honestos aqui, tá? A gente sabe o quanto a gente fica próximo dos tutores desses animais e aos animais também. Sim. E a gente vibra também quando eles saem bem, tá? E a gente também fica triste também quando a gente perde, tá? Com certeza. No centro de tratamento hoje, do nível da complexidade do qual a gente lida hoje, a gente não só tem ganhos, mas a gente tem perdas também. Mas fala assim, qual foi o caso mais que te aproximou dos tutores, hoje que talvez seja até amigo, companheiro, conheça as pessoas de uma forma mais próxima, e qual foi esse caso e como foi o desenvolvimento desse caso? Foi um paciente neonato, né? Um pincher, onde chegamos ao diagnóstico dele de parvovirose, né? Então o paciente já vinha apresentando um quadro de êmese e diarreia persistente e chegou muito debilitado a ponto de um choque hipovolêmico, né? E um choque distributivo. Então, com, né, a rapidez do nosso laboratório, chegamos ao diagnóstico correto e iniciamos aí a parte de estabilização do paciente, né? Onde foi instituído um protocolo através dos guidelines para a parte de parvovírus, né? E a recuperação desse paciente se deu em torno de 5 a 7 dias, mas onde os próprios tutores já vinham com uma concepção de um prognóstico bem desfavorável a qual o paciente ingressou. E a gente acompanhando dia a dia com a luta dos tutores e o tutor me dizendo que ele não desistiria, tanto, né, a gente acredita que tem aí o viés financeiro, tem todas essas questões, e aonde ele trouxe uma motivação para que nós continuássemos brigando ali como ele se referia, meu filho, né? Então neste caso foi um paciente muito marcante para mim, aonde que foi o meu início aqui, né? Um paciente que caiu sobre minha responsabilidade, através que chegou até mim num consultório, num plantão, e aonde eu dei continuidade junto a ele na internação. Então, com tutores vindo todos os dias nos horários de visita e a gente conseguindo trazer essa evolução positiva dia a dia do paciente. Qual é o diagnóstico mais difícil que você tem hoje no centro de tratamento? E como lidar com ele? Por exemplo, a gente tem pacientes com sinomose hoje pela questão de desenvolver um internamento de infecto. A gente tem gatos com doenças bem complexas que chegam pra gente. A gente tem a recuperação de pacientes cirúrgicos que são meio complexas, tá? Então, tudo isso que acontece aqui dentro hoje. Mas qual o diagnóstico mais difícil hoje que você vê no atendimento, não só no atendimento, você está no atendimento também, mas que você entende lá de cima em relação a isso, qual seria o mais difícil? Doutor, em relação a chegar à parte do diagnóstico que junto à nossa equipe, dentro todos os meios né, todos os colegas ali, cada um dentro da sua especialidade e essa nossa comunicação ampla, o diagnóstico ele se tornou mais fácil. Mas em relação a essas infectocontagiosas, né, a gente trouxe essa internação, acredito que seja apenas nós que fazemos isso em Caruaru, uma internação destinada realmente a infectocontagiosos, né? Então o diagnóstico da sinomose acredito que ainda não, né, no meio da veterinária é um desafio, né? Então atualizações, né, acredito que todos os meses aí traz uma atualização em relação à terapêutica, né? E claro que se tratando de uma etiologia viral, o que a gente depende muito é da resposta orgânica do paciente e trazer, né, a execução aí terapêutica da melhor forma possível e acompanhar aí como a gente trouxe anteriormente, como é que eu posso falar? É trazer, né, condições para que esse organismo tenha chance de se recuperar. Chance de se recuperar em relação a isso. Isso é muito legal porque nem sempre no centro de tratamento a gente vai cuidar da doença. Tá? Na maioria das vezes a gente está cuidando do paciente para que ele consiga, através do próprio sistema imune dele, do próprio sistema de defesa, ele consiga realmente sair da infecção e sair da condição mais difícil. Então, assim, não é só cuidar do paciente, tem toda uma questão por trás, né? Em relação ao contato com os tutores, me fala, qual a situação que é mais difícil hoje quando acontece?
Eu sei que eu tô te botando aí numa fogueira. né? Tô tocando Então, fogo e riscando alto. Doutor, o que eu observo aqui, né? O que a veterinária está migrando e eu acredito que a área da saúde tá entendendo um pouco disso, é esse atendimento humanizado, né? Então, recentemente eu me coloquei no lugar do tutores, onde o meu membro da família, o Chico, né? Ele precisou de um suporte médico veterinário e aí eu entendi um pouco mais do que é, né, essa aflição do tutor ali frente à nossa, né, ao nosso serviço. Tá. E aí, mas como é que hoje acontece essa parte depois de Chico em casa? Como é que acontece essa questão hoje? Como é que você se coloca no lugar disso? Até porque você passou por uma situação sábado passado que foi bem inusitado, né? Sim. Você provou do próprio veneno, digamos assim, né? Sim. Então, o Chico comeu 2 meias em casa e engoliu mesmo. Chega aqui o veterinário, pai de Chico, louco, porque não sabia o que fazer. Tá? Então, quando a gente cuida do nosso próprio pet, nosso próprio filho, não é fácil, gente. Quem escuta, quem vai ver a gente aí, não é fácil. A gente saber separar situações de proximidade, saber separar direitinho a questão emocional do racional. Então, quando a gente cuida do nosso próprio pet, não é fácil. E ela, conta aí como é que foi a experiência. Bom, doutor, a situação foi que, né, eu dei falta ali de um par de meias, aonde depois Chico me aparece com uma dessas meias na boca e essa meia simplesmente desapareceu. Eu liguei rapidamente pra minha esposa e falei, não tô ficando louco, Chico fez aí, ingeriu a meia. Então você foi ligar pra Sandra. Foi. E eu falei que pedi para ela que acionasse nossos colegas, né? Muito obrigado, doutora Áurea, nossa endoscopista, né? Então, quando eu cheguei aqui e fui preparar o meu animal para que passasse pelo procedimento, que eu já sabia, né? Eu me deparei com uma situação que parece que não fluía, mesmo sabendo tudo que teria que ser feito, desapareceu. Aonde eu solicitei, né, o Dr. Riel chegou para mim, não, Alan, fica tranquilo, e eu assumo a responsabilidade, logo rapidamente colocaram o Chico na mesa, né, e prepararam para o procedimento de endoscopia, aonde foram, mas eu fiquei na recepção, pedi também, assumi, aproveitei, era meu dia de folga, mas eu aproveitei, assumi o consultório para que eu desviasse um pouco a minha atenção, né, mas a minha aflição estava toda no centro cirúrgica onde foi realizado o procedimento. Então, assim, não é fácil ser tutor, não é fácil passar por essas situações que acontecem no dia a dia, que é o que a gente atende, o que a gente trata no dia a dia, não é fácil e, assim, é muito legal também trazer esse ponto de vista da parte do veterinário, tá? A gente não é a máquina que está ali do outro lado para só pensar em como solucionar um problema, mas a gente tem sentimento também, e a gente também tem nossos pets, e eles fazem situações adversas conosco também. Então, a gente sabe exatamente como vocês se sentem, não se preocupem, porque não é fácil, não é fácil se colocar na situação. Normalmente, os tutores chegam aqui normalmente muito aflitos e a gente consegue trazer soluções muito legais. Alan, um pouquinho de fogueira agora. Quando o paciente vai a óbito, como é que fica a equipe? Traz um pouco dessa realidade pra gente, porque a gente luta batalhas, mas nem todas elas a gente consegue vencer, né? O senhor tocou num ponto até delicado, né? Porque a gente recebe essa família, né? Através, né, do caso clínico ali, e essa conversa a gente deposita toda a nossa capacitação junto a essa família em resolver essa situação. Mas nem sempre, né, evolui de uma forma positiva, a qual a gente espera. A gente desenvolve tanto o plano diagnóstico como o plano terapêutico, né? Tenta trazer de forma mais clara possível aos tutores a complexidade do caso, né? A gente consegue a entrega dos exames logo de pronta mão, né? E aí a gente consegue trazer a complexidade do caso. Ok, desenvolvemos o diagnóstico, estabelecemos o plano terapêutico junto a essa família. E quando a gente tem casos mais complexos, onde se trata, né, de um prognóstico desfavorável, a gente vai trabalhando para que evolua e nem sempre ele evolui. Isso acontece, como, da forma que se espera. E você trazer essa família, né, para dentro da situação, da complexidade do caso, torna essa parte mais, não diria mais simples, porque ninguém se prepara para esse tipo de situação, né, perder um membro da família. Mas sofremos junto a eles, comemoramos junto a eles, mas
ser portador dessa notícia, às vezes é o ponto mais difícil. Porém, o que eu queria, né, até deixar, é difícil a gente também se permitir o luto naquele momento. Choramos junto. Por quê? Porque temos, além deste paciente em questão, diversos outros que não nos permitem nos deixar cair neste momento, porque tem mais 10, né, outros pacientes que dependem de nós naquele momento. Mas ao final do dia, né, conversamos com os colegas, o que me deixa muito tranquilo junto ao nosso centro é que, se perdemos essa batalha, caímos lutando, pois foi feito tudo que poderia ter sido feito pelo aquele paciente em questão. Então, né, a gente trabalha aí com infraestrutura, toda a infraestrutura, tecnologia, e eu acredito que os melhores veterinários dos quais eu já trabalhei junto numa equipe, hoje, no meu tempo de carreira, estão aqui. Né? Cara, legal. Obrigado, então, equipe. Eu acho que fica bem feliz de saber essas questões. E assim, não é fácil dia a dia a gente lidar com essas situações. A situação da perda, da morte. Primeiro, como seres humanos, nós estamos prontos para perder. Tá? Não é o fato. A gente perde uma moeda, um dinheiro, o que for, a gente está condicionado a perder, e a gente não foi criado para perder. A gente vai lutar sempre para que a gente vença. Mas a derrota faz parte também. Tá? Vai ter sempre, num torneio de futebol, do que seja, vai ter o primeiro lugar e vai ter o segundo. E não é porque o segundo terminou derrotado que ele está ali. Mas trazendo isso um pouquinho para a questão do luto, da morte, é muito mais difícil trazer essa questão, porque a gente não tem uma segunda chance. Tá? A gente só tem aquela chance, e ela tem que ser assertiva, e a decisão tem que ser tomada muito rápido, e as condições têm que ser mais ágeis possíveis para que a gente não perca aquela chance, aquela janela do momento de tratamento, e a gente faça o que é possível por ela. Tá? Então, assim, não é fácil para a gente, como profissional, estar do outro lado, entender isso, entender a cobrança que a gente carrega, o peso que a gente carrega, a família inteira que a gente põe nas costas ali, que está depositando toda a confiança na gente. Tá? Então é a mesma situação, a gente não quer perder, mas quando a gente fala de vida, a gente não tem uma segunda chance. Então, assim, trazendo isso para o centro de treinamento, do tratamento, é bem difícil toda essa questão, porque não vou ter uma próxima oportunidade. Eu só tenho aquela oportunidade e ela tem que dar certo. Tá? E algumas vezes essa oportunidade ela não flui como a gente quer, e a gente termina chegando realmente na perda e na situação difícil que é para todo mundo. Tá? Alan, mudando um pouquinho de história agora, né? Trazendo para coisas engraçadas. Vamos lá. Qual foi a situação mais engraçada do centro de tratamento que você já pegou? O que é que já aconteceu lá? Tá? De situação inusitada. Eita, doutor, agora o senhor me pega de saia justa. É pra rir, cara. Né? A gente tá aqui pra rir agora. Eu sei, porque a gente, né, igual o senhor falou, a gente estabelece alguns processos e cobra a execução fidedigna, né, do mesmo, mas o que não dá tanta margem para, né, situações inusitadas, né, e até porque a gente não pode se permitir isso quando se trata de vidas. Mas em relação a questões inusitadas assim, né, engraçadas, como é que eu posso trazer isso? Vai remeter um pouco a nossos colaboradores, né? A gente cria um meio de trabalho ali, na hora que a gente pode se permitir se descontrair um pouco. Eita, doutor, agora... Como é que não eu achou? Posso? É um pouco difícil selecionar uma aí, né? Tem algumas pérolas, mas daí eu teria que entregar alguns colegas na fogueira também, e eles não estão aqui para trazer outra versão do fato, né? Tá? Então, assim, vamos lá. A questão é assim, quando eu trago mais engraçado, por exemplo, o Chico comeu meia, tá? Ok, doutor. Vamos trabalhar de casos que aconteceram, que chegou no nosso centro de tratamento, de situações inusitadas. Okay, a gente já doutor. pegou calcinha, não pode. Tem uma legal. E aí foi um monte de coisa que a gente já pegou aqui de situações engraçadas que os pets engoliram. Tá? Mas trazendo para uma situação de dia a dia, que isso foi depois do teu centro de tratamento. Okay. E aí, qual foi a situação mais engraçada que já viu até certo. hoje? Então, houve um plantão, né, onde chegou um paciente assim
com a clínica total de intoxicação, né? Então tinha ali um pitialismo, que é uma salivação excessiva, né? Algumas alterações neurológicas, quando a gente fez os testes ali, viu a questão da pupila dilatada, né? A questão da midríase, né? Viu algumas coisas e a gente identificou que se tratava de um paciente intoxicado. Porém, puxar na anamnese esse histórico foi muito engraçado, pois, né, se tratava de um jovem, né, um cliente que procurou nosso serviço, que chegou com uma história que eu não sei o que ele pode ter ingerido, o que pode ter causado, e a gente leva sempre para a nossa casuística, né? Às vezes até um produto de limpeza, algum tipo de planta tóxica, alguma dessas maiores probabilidades quando se trata de um animal. E aí o jovem depois separou-se da família, chamou, né, o doutor de canto, no caso eu, e ali, junto depois a doutor Rielce, confessou que o paciente havia ingerido algumas gramas de um produto ilícito, que seria a cannabis. Tá? Então, né, sabemos aí de como que e ela... aí, vocês botaram o reg lá, boa. Então, de como que ela age no organismo, e sabíamos que seria aí, a partir daí um prognóstico favorável para nós, para a terapêutica. Só que ele pediu ali um sigilo em relação à família, que eu acredito que não sabiam que o mesmo fazia o consumo, né? Então ele pediu, e quando a gente não pode, né, negligenciar essa informação aos responsáveis financeiros, né, mesmo se tratando de jovem, mas o responsável financeiro e quem estava respondendo pelo animal junto à parte burocrática na recepção, né? Então a gente trouxe a informação que se tratava de uma intoxicação por cannabis sativa, aonde a pessoa, né, talvez leiga na situação, entendeu que foi uma intoxicação por planta e que se resolucionou ali 24 horas depois. Não entendeu que era planta. E não entendeu que era a planta que talvez chegou em sua casa aí através de uma forma não tão lícita. Entendi, cara. Não, mas acontece mesmo. Já teve situação comigo aqui bem adversa, já teve situações engraçadas até, onde não se tinham tanto complicação de risco de vida. Então, assim, a gente leva no bom humor. Mas essa é, sem dúvida, das histórias mais engraçadas que acontece aqui, né? Que volta e meia a gente já tem esse tipo de paciente aqui e atende esse tipo de situação. Mas é muito legal trazer essa visão para os tutores, para eles entenderem que a vida da gente não é só mar de flores, né? A gente tem situações adversas também, difíceis também, tá? Mas, então, assim, é muito legal te ouvir, vindo do centro de tratamento do nosso hospital hoje, conseguindo fazer o que eu vejo de superação em relação aos pacientes, manutenção de nível de alimentação que não é fácil, manter tudo isso funcionando, manter pacientes tomando medicação nos horários corretos, que é o que se espera da gente, que espera que seja feito, mas montar essa infraestrutura para que tudo isso aconteça não é fácil, tá? Então, assim, é muito legal ouvir tudo isso, essas histórias diferentes, essas questões, situações adversas, e entender também tua sensibilidade com relação a eles, certo? Que isso é muito massa. Alan, me fala um pouquinho sobre a questão hoje, como é que funciona a internação. Eu tenho um setor de cães, eu tenho um setor de felinos, eu tenho um setor de infecto, eu tenho um setor de internação acompanhada. Como é que funciona? Certo, doutor. Então, né, todo o processo ele começa ali junto aos nossos clínicos, né, onde eles estabelecem ali esse primeiro contato junto aos tutores, né, e aí a gente desenvolve, no caso, esse plano diagnóstico, né, o que levou a esses tutores nos procurar, né. Antes mesmo que esse paciente chegue até mim no nosso centro de tratamento, ele vai passar aí como se fosse por essa triagem, ou seja, um grau de risco, né? Quais que são as necessidades imediatas desse paciente, né? E aí é estabelecido tanto o plano e o plano terapêutico junto a ele, onde esse paciente chega para mim através de uma guia, né? Então, essa abordagem inicial, que é estabelecer esse acesso venoso, se for um paciente emergencial, a gente visualizar ali as necessidades, se é um suporte de oxigenação, uma complementação inicial até que seja, né, solucionada aí essa parte diagnóstica, tá? E aí quando ele chega até mim, ok, estabeleço primeiramente esse contato com o clínico que vos atendeu, que ele que extraiu essa maioria de informações, para que a gente consiga junto, né, ter um brainstorm ali e conseguir, através do resultado dos exames, dar a melhor abordagem. Ok, a partir daí é estabelecido esse paciente no nosso sistema e elaborado as composição básica de toda a prescrição.
estabelecimento de necessidade energética em repouso desse paciente nas próximas 24 horas, de gestão hídrica, entender o grau de desidratação e depois correção das demais aparições em exames. Tá. Isso. Entendi, mas hoje a gente tem o setor de felinos, tá? Que é bem diferenciado. Hoje a gente tem o setor de cães, tá? Porque cães e gatos são aqueles eternos inimigos, por mais que eles se gostem e respeitem hoje, mas são os eternos inimigos. Então faz com que a gente tenha setores diferentes, porque o próprio cheiro, a forma de latir, miar, então faz com que esse paciente não desenvolva no tratamento e aí se torna mais difícil a recuperação dele, né? Então são setores diferentes. Isso. Além disso, a gente tem um setor de infecto contagioso, ou seja, para aquelas doenças que não são potencialmente transmissíveis para outros animais que podem estar na internação, no centro de tratamento. Então eles são desenvolvidos em cima disso. E a gente tem um setor que é, acho que a cereja do bolo, que é a parte de atendimento de tratamento humanizado, que a gente chama, que é um internamento acompanhado, onde aquele tutor que quer ficar junto, tem a possibilidade de ficar junto, acompanhar esse tratamento, ele pode ficar junto com o pet lá, fazendo com que acompanhe o tratamento, o desenvolvimento e todos esses setores acontecem de forma integrada, né? Então isso é muito legal. Então dentro do nosso modelo de hospital hoje tem que ter esses 4 setores de internamento e hoje você é a pessoa responsável por isso. Isso, doutor, né? Igual o senhor frisou aí um pouco dessa parte do internamento humanizado, a gente tem aí alguns tutores, né? Que a gente chama os familiares, onde eles trazem aí essa parte, ele nunca ficou sem mim por muito tempo, e a gente traz essa opção que eu acho sensacional, onde ele acompanha toda a evolução, a terapia instituída, claro, né? Não é um centro ali onde vai ter um lazer, a gente vai ter enfermeiros o tempo todo nessa porta para fazer o acompanhamento desse paciente, né? É diferente, né? Isso. É diferente. Pra gente que é veterinário também, é uma nova adaptação. Eu sou médico veterinário há 12 anos e para mim a parte do centro de tratamento acompanhado, humanizado, ele é um pouco diferente, porque tá o tutor ali junto, a gente tá o tempo todo conversando, a gente tá passando informações o tempo todo ali, então ele é um pouco diferenciado em relação a isso. Não é você chegar, deixar seu animal na internação e ir embora para casa. Não, você vai ficar lá com ele, você vai acompanhar. No momento que acaba soro, você chama para botar soro. No momento de medicação, você chama para conversar sobre a questão da medicação ali, entender o que está acontecendo. Às vezes o pet não está comendo bem e aí vem aquela cobrança toda. Então, assim, é muito legal para a gente também, principalmente nos feedbacks positivos, de animais que respondem super bem ao tratamento, que podem ficar junto ali, tá? E a gente também entende também situações onde o pet pode vir a óbito e estar junto com o tutor ali naqueles últimos momentos. Então a gente traz toda essa infraestrutura para que isso ocorra, para que a gente consiga dar esse conforto para o tutor que quer, que gosta, que vê dessa maneira, e também para o pet também, que está ali nos seus últimos momentos, algumas vezes bem difíceis, tá? Que tem pacientes nessas situações, mas que isso acontece também, tá? Alan, queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo teu tempo, pela questão de estar aqui disponível para que a gente consiga fazer esse material, conseguir levar isso para casa das pessoas, que não é fácil, tá? Então a gente está nessa ideia aqui sempre, certo? E te agradecer muito por isso. E aí você fica à vontade, sua consideração final é sua, bate aí, puxa forte aí, agora é contigo. Bom, doutor, né? Eu que agradeço aí a oportunidade aí de trabalhar aqui no centro, né? Junto, né? De todo esse aparato, essa infraestrutura que o senhor nos disponibiliza, né? E todo o incentivo diário, através das reuniões de casos clínicos, né? Aquele incentivo que a gente chama que vem com os 2 pés nas costas, porque vamos para cima, que a gente, igual o senhor mesmo menciona, não temos a oportunidade de perder, né, essa janela de tratamento, mas se eu puder trazer uma consideração, seria que eu evolui 200% desde que eu caí nessa equipe, né? Então, pra frente. E aí, tranquilo? Tranquilo, doutor. Cara, é um prazer. Mais uma meu. vez, estamos aqui para somar e espero que a gente consiga contribuir aí para as pessoas com um pouco de informação que a gente leva.